Os gêmeos idênticos se originam de um único embrião, gerado pela fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Por isso, eles compartilham o mesmo conjunto de informações genéticas. Mas apesar de carregar informações genéticas idênticas, os gêmeos idênticos desenvolvem características que os diferenciam ao longo do tempo. Os fatores responsáveis por essas diferenças são o estudo da epigenética, que abordaremos neste e nos próximos vídeos. Eu sou a Andrea, bióloga e divulgadora de ciência do Genoma USP, e vou te contar sobre como funciona o mundo da epigenética. Somos fruto de uma combinação de influências externas, como o ambiente em que vivemos, os nossos hábitos de vida, com a informação genética que carregamos. As influências externas deixam marcas únicas no DNA, sem modificar a ordem das letras da informação genética. Essas marcas modificam a expressão das informações contidas no material genético. Deixa eu explicar melhor. Se considerarmos, numa metáfora, cada gene como um trecho do DNA contendo uma receita para a fabricação de uma proteína, o genoma seria como um livro de receitas. Para a célula executar as informações contidas no livro, ou seja, transformar as receitas em pratos, é preciso traduzi-las para outra linguagem, a das proteínas. É como ler um livro de receitas e traduzi-lo nos diferentes pratos. Os mecanismos epigenéticos interferem exatamente no modo como as informações do DNA se expressam e, portanto, interferem também no resultado final, as proteínas. Mas que mecanismos são esses? São as marcas epigenéticas, grupos químicos colocados como se fossem bandeirinhas no DNA ou nas proteínas em que ele fica enrolado. Esses grupos podem ser de vários tipos. Os principais são metil, acetil, ubiquitina e fosfato. As marcas epigenéticas sinalizam locais do DNA que não serão acessados, locais que serão acessados e locais que devem ser acessados com muita frequência. Retomando a metáfora que usamos, imagine um marca-texto chamando atenção para algumas receitas específicas, para serem produzidas com mais frequência, ou então pedacinhos de papel cobrindo alguns trechos do livro, bloqueando a sua leitura. Da mesma forma, as marcas epigenéticas também podem ativar ou impedir a leitura das receitas. Os genes, que são os trechos do DNA contendo informações para produzir proteína. E por que as proteínas são tão relevantes? São elas que estruturam e executam funções no nosso corpo, originando nossas características em conjunto com o ambiente. Por exemplo, temos no DNA informação com as instruções para produzir a proteína melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. A produção dessa proteína é regulada por vários fatores, e um deles é a luz do sol. Quando tomamos sol, existe estímulo para a produção de maior quantidade de melanina por meio de mecanismos epigenéticos. Em outras palavras, aumenta a expressão do gene, ou seja, ativam o seu funcionamento. Esse aumento vai produzir mais melanina e isso altera a cor da nossa pele, o que chamamos de bronzeamento. Se um irmão gêmeo costuma tomar mais sol que o outro, por exemplo, ele terá a pele mais escura por causa da epigenética. Vamos voltar aos gêmeos idênticos agora. Para entender por que eles são iguais quando pequenos e ficam diferentes ao longo da vida, vamos lá para o começo desses seres humanos. Um óvulo e um espermatozoide se unem e formam uma única célula, que contém informações genéticas maternas e paternas. Essa célula é o zigoto, que se multiplica, gerando novas células. Logo no início das divisões do zigoto, formam-se dois conjuntos de células, que darão origem a dois embriões, os gêmeos idênticos. Eles possuem, portanto, as mesmas informações genéticas, ou seja, a mesma sequência de bases A, T, C e G do DNA. Mas as semelhanças terminam aí. Agora você já sabe que existem mecanismos epigenéticos que mudam a expressão da informação genética. E digo mais, esses mecanismos são influenciados pelos hábitos de vida de cada pessoa. Vamos considerar um irmão que fuma, enquanto o outro não. Evidências de estudos científicos mostram uma relação inequívoca entre fumaça do tabaco e a alteração de um tipo de marca epigenética, a metilação, em alguns trechos do DNA. Essa mudança pode gerar a ativação inadequada de genes no pulmão que estimulam a multiplicação celular. Por sua vez, genes que impedem o surgimento de um tumor podem ser desligados. Essas alterações epigenéticas aberrantes podem levar ao descontrole da multiplicação das células pulmonares,
contribuindo para a formação de um tumor que pode se transformar em câncer de pulmão no gêmeo fumante. Pensando sobre a nossa pergunta inicial, como as diferenças entre gêmeos vão aumentando ao longo do tempo? Bom, conforme cada um recebe influências diferentes de fatores externos ou endógenos, como alimentação, prática de atividades físicas, exposição ao sol, uso de tabaco, produção de hormônio, entre outros, diferentes respostas são desencadeadas e as marcas epigenéticas diferentes são depositadas no genoma de cada um, independente da sequência de DNA inicialmente idêntica que eles possuíam. No fim das contas, epigenética é o estudo das alterações na expressão do gene, que não envolvem mudança na sequência de bases ou das receitas do DNA. Em outras palavras, é o estudo dos mecanismos que colocam marcas moleculares no DNA, ativando ou silenciando genes. Até aqui tudo bem. Entendemos o que são genes idênticos, como podem ficar diferentes ao longo da vida. Mas como é possível que um ser humano inteiro, formado por mais de 200 tipos celulares, com funções diferentes, venha de uma única célula inicial? No próximo vídeo, falaremos de epigenética e diferenciação celular. Te vejo lá!